Bom, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada, a gente sempre dá essa advertência no início, vocês sabem, né? Quem não quiser aparecer, desabilita a sua webcam, tá? Se quiser fazer perguntas, está aberto, chat ou áudio, deixa o microfone no mudo, habilita somente na hora de fazer a pergunta, porque senão fica dando eco, ok? Pessoal, é um prazer estar com vocês de novo, a gente vai falar hoje... terminamos de falar das modalidades das obrigações, demorou, né? Foram vários capítulos falando de modalidades. Graças a Deus superamos essa parte. Estamos aqui agora falando sobre transmissão das obrigações. Tá? Deixa eu só ligar minhas lâmpadas aqui, porque minha cara ficou um pouquinho escura. Vou ligar aqui que vai dar uma melhorada. Beleza. Transmissão das obrigações. Tem 3 formas de se transmitir uma obrigação. Primeira forma, cessão de crédito, em que o credor transfere o seu crédito para outra pessoa que se tornará o credor depois. Segunda forma, cessão de débito ou assunção de dívida, em que o devedor vai transferir a sua posição de devedor para outro devedor que vai pagar a dívida em seu lugar. Terceira forma de cessão de obrigação é a cessão de contrato, em que não se transfere apenas um crédito ou apenas um débito, mas toda uma posição contratual. A gente já falou que o contrato pode pode gerar para os contratantes mais de uma obrigação dentro de um mesmo contrato. A gente deu até um exemplo em aulas anteriores de um contrato de locação, em que o locador tem a obrigação de tolerar que o locatário more na sua casa, tem a obrigação de entregar a posse da casa para o locatário na data combinada, tem a obrigação de defender a posse do locatário, caso seja necessário, sob pena de se considerar descumprido o contrato, e assim por diante. O locatário, por sua vez, também tem várias obrigações, como pagar o aluguel no dia certo, devolver o imóvel no dia combinado do fim do contrato, conservar o imóvel e não deteriorar ou destruir a coisa, certo? Não realizar reformas que modifiquem a estrutura do imóvel para que possa devolvê-lo, por exemplo, da forma que foi recebido. Então, nós entendemos que várias obrigações são geradas dentro de um mesmo contrato. Certo? Estamos de acordo? Bom, só que a cessão de contrato vai ser objeto só da próxima aula. Nesta aula de hoje, nós vamos falar de cessão de crédito apenas. Vocês estão uma semana atrasados em relação à turma de Patinga, porque vocês escolheram ter uma aula de revisão, mas isso não é problema, não. Por quê? Porque vai ter um feriado no dia de Corpus Christi que vai pegar só a turma deles, vocês vão ter aula. Então aí vai empatar de novo o número de aulas, tá certo? Então nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Carl Lawrence fala que todos os direitos que são patrimoniais podem ser transferidos para outra pessoa. Certo? Se você tem uma casa, Geraldo, você pode transferir essa casa para quem você quiser. Se você tem um dinheiro no banco, Tatiliane, você também pode transferir para qualquer pessoa. O direito sendo patrimonial, e direitos patrimoniais têm essa característica, ele é disponível. Ser disponível significa que você pode dispor livremente desse direito. Ok? O que é indisponível? Um direito indisponível. O seu direito ao seu nome, o direito a alimentos de um filho, o direito à vida, o direito aos órgãos do corpo, né? Você não pode simplesmente, livremente dispor de um órgão, a não ser órgãos não vitais doados da forma que a lei prevê, de forma gratuita, ok? Então, alguns direitos não patrimoniais não são transferíveis, certo? Direitos patrimoniais, por sua vez, normalmente são transferíveis. Raras exceções. A gente pode pensar em exemplos de exceções agora. Eu nem preparei isso quando eu estava pensando na aula, mas eu consigo puxar pela memória. Vamos pensar aqui
de direitos patrimoniais não transferíveis. Por exemplo, o crédito da pensão alimentícia é um direito não transferível, mas tem mais. Por exemplo, o direito de transferir todos os bens de forma que você vai ficar na miséria. Porque a sua família, quando percebe que você está transferindo todos os bens da família e deixando todos à míngua, pode pedir a sua interdição por causa da sua prodigalidade, né? Ele vai dizer que você vai ser considerado pródigo, e aí, ao transferir todos os seus bens a ponto de ficar na miséria e levar as pessoas que moram com você à miséria, também você poderia ser impedido disso. Outra hipótese. Qual que foi o primeiro que você falou? Direito à pensão alimentícia do menor. A mãe da criança, Tati, não pode simplesmente virar e falar assim, não, desse cara eu não gosto dele, eu não quero nem que ele veja meu filho, eu não quero receber pensão, não. E também o direito do menor de ver o pai. Isso não pode ser disponível, entendeu? Outro direito patrimonial que não pode ser transferido livremente. Lembram daquela questão que a gente estudou lá no segundo período? Fraude contra credores? Existem situações em que você não pode transferir seus bens, certo? Apesar de serem direitos patrimoniais, você estando endividado e não tendo recursos para pagar a sua dívida com o patrimônio que lhe resta, uma transferência de bens que você fizer pode ser considerada fraude contra credores, ok? Então, existem hipóteses em que direitos patrimoniais não poderão ser transmitidos. Mas, geralmente, é permitida a transferência de direitos patrimoniais. E um direito patrimonial que você tem é o crédito. Se tem alguém que está te devendo alguma coisa, isso é considerado uma expectativa de patrimônio para você. Esse crédito, embora você ainda não tenha recebido, ele tem valor, certo? E você pode ceder ou até transferir onerosamente esse direito para outra pessoa. Nós vamos ver na aula de hoje como. Primeiro, que a transmissão de um direito de crédito é denominada de cessão, ok? Então você vai ceder a alguém, porém pode ser cessão onerosa ou cessão gratuita. Nesta obrigação são necessários dois personagens, nesse negócio jurídico de cessão de crédito, ou de débito também. Mas aqui nós estamos falando de crédito, tá? São necessários dois personagens. Observem, dois necessários na cessão de crédito. Primeiro, o cedente, ok? Cedente é aquele credor anterior que cedeu o crédito para outra pessoa. O segundo personagem, o cessionário, que é o credor que recebeu o crédito para si, se tornando, então, a partir do negócio jurídico da cessão, o credor atual, certo? Então, duas pessoas, cedente, cessionário. O cedente é quem cedeu o crédito, cessionário é quem recebeu o crédito, ok? Bom, continuando, espécies, eu já falei lá na capa, quando eu comecei a falar, cessão de crédito, em que se cede o crédito, cessão de débito ou assunção de dívida, em que você transfere a dívida, e cessão de contrato, em que se transfere toda uma posição contratual, com créditos e débitos, ok? Conceito de cessão de crédito. É um negócio jurídico. É muito importante ter em mente que se trata de um negócio jurídico bilateral. Então, sendo um negócio jurídico bilateral, nós temos em mente também que vai se configurar como um contrato, ok? Através da cessão, um credor, ou melhor, o credor titular do crédito transfere o crédito para outra pessoa que se tornará titular desse crédito. Então, antes da cessão,
o cedente era o credor, titular do crédito. Depois da cessão, o cedente deixa de ser o credor e transfere esse crédito para o cessionário, que então passa a ser o credor da obrigação. Ok? É um dos mais importantes instrumentos de negócio na vida atual. Vou falar o exemplo mais usado hoje de cessão de crédito e vocês vão ver comigo que... Vocês vão acabar concordando comigo. Quem já trabalhou no comércio aí? Fala aí. Fala aí. Quem trabalhou no comércio sabe que às vezes você concede prazo para o seu cliente, mas você não poderia conceder esse prazo para falar a verdade. Você concede para não perder a venda, mas você está precisando do dinheiro agora. Ok? O que você pode fazer? Você recebeu um cheque, por exemplo, do seu cliente. Ah, professor, ninguém usa cheque mais. Isso também é possível fazer com os recebíveis do cartão de crédito, tá? Então, quando você aceita um cartão de crédito, quem recebe a grana num primeiro momento não é você, é a administradora do cartão, Mastercard, sei lá quem é, ok? A bandeira que é a Mastercard, a Nubank ou o Banco do Brasil, etc, ok? Então essa instituição recebe o seu dinheiro. Uma vez por mês, ela transfere o dinheiro das compras à vista do mês para você ou das parcelas que venceram naquele mês. Estou certo? Mas... se você tem uma data, vamos supor, dia 10 do mês que vem para receber o dinheiro do cartão de crédito, e você está precisando da grana hoje, você pode antecipar os recebíveis do cartão de crédito, ok? Isso é uma operação em que você vai pagar um juro, tá? Você vai pagar um deságio aí, você vai receber menos do que deveria. Beleza. Só que, o que eu estou querendo dizer, nem é essa operação. Você recebeu nota promissória, cheque, etc. Você tem títulos de crédito na mão, ok? Esses títulos de crédito representam um direito de crédito. Vocês vão aprender sobre isso no semestre que vem com o professor Vinícius Pentel, tá? Em Direito Empresarial, sobre títulos de crédito. Beleza. Representa um direito de crédito, o título. Você tem esse direito, você não pode entrar com o cheque agora ou cobrar a nota promissória agora, porque tem um prazo que você concedeu. Apesar do cheque ser ordem de pagamento à vista, se você entrar antes do prazo combinado, pode dar um dano moral em favor do cara que emitiu o cheque contra você. Mas você precisa da grana. Então você pode ir ao banco e fazer com o banco uma cessão de crédito, em que você transfere o crédito daquele título de crédito para o banco, e o banco te passa um valor em dinheiro que, óbvio, vai ser menos do que consta no título. Porque o banco trabalha, não é com caridade. O banco precisa lucrar. Senão não seria banco, seria Exército da Salvação. Tá certo? Então, o banco vai te dar menos dinheiro do que consta lá. Vamos supor que você deu um cheque de 20 mil para o banco. Cheque que era destinado a você. Não é cheque que você está preenchendo, emitindo, não. Cheque que o seu cliente, seu freguês, deu para você. É tipo isso, Liane. Tipo isso, tá? Eu não sei exatamente como funciona esse contrato de custódia de cheque, mas o banco costuma receber depósito antecipado para guardar o cheque e depositar só no dia. Mas não te passa dinheiro antecipadamente. Tá? Quem é que tem um microfone ligado e um cachorro latindo aí? Pode falar. Ronildo. Fala, Ronildo. Ronildo. A antecipação de imposto de renda seria o exemplo? Seria um exemplo, sim. Seria um exemplo, sim. Excelente. É isso mesmo, tá, Ronildo? Deixa eu te explicar como é que funciona. Primeiro eu vou continuar no meu exemplo do cheque, depois falo do imposto de renda. Você tem um crédito que vai receber lá na frente, você transfere esse crédito para o banco receber esse crédito, ok? E o banco te paga por isso menos do que o valor do crédito, é óbvio, para ter o lucro, né? Para valer a pena para o banco, tá? Então isso é uma cessão de crédito. Isso é muito importante, porque o dinheiro precisa circular.
Léo, tô ouvindo mais não. Eu continuo ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Acho que não. Agora voltou, agora voltou. Foi uma travadinha momentânea. Vou repetir. Esse tipo de cessão de crédito que você faz para o banco é muito importante para a economia girar, certo? Porque muitas vezes o comerciante ele não pode perder a venda e precisa dar o prazo. E ele precisa de dinheiro na mão. Entendeu? Ah, professor, mas ele não toma prejuízo, não, porque o banco paga menos? Ah, ele embute no preço a diferença. Normalmente ele faz isso. Certo? Não que ele possa embutir no preço e vender, mas normalmente ele, tipo assim, aumenta 5% em todos os preços, mesmo no que eles vendem à vista, e concede prazo gratuitamente. E aí, quando vai pagar o banco, paga 15%, sendo que não é todas as dívidas que ele recebe a prazo. Então acaba valendo a pena para ele. Ok? Importante dizer, o exemplo do Ronildo também se aplica. Você tem um crédito, quem é o devedor? Não é o governo? Restituição de imposto de renda? Ok. Você transfere seu crédito para o banco, faz uma cessão de crédito para o banco do seu crédito que você tem da restituição do seu imposto de renda. Na hora que o governo for pagar, o que o banco vai fazer? Pegar para ele o crédito, porque ele te pagou antecipadamente um valor menor. Beleza? Bom, continuando aqui, tá? A cessão pode ser onerosa ou gratuita. Onerosa é quando quem está comprando o crédito paga algo por isso. Esse exemplo do banco é onerosa. Tá? O banco está comprando o crédito, não está dando de graça nada para você e nem você está dando nada para ele. Ok? Gratuito é a cessão quando você cede gratuitamente o crédito para outra pessoa e sem cobrar nada por isso. Quer um exemplo de cessão gratuita? Uma cliente minha entrou com uma ação de indenização porque malas dela foram extraviadas numa viagem que ela fez. Só que no juizado especial a pessoa tem que ir pessoalmente, ela não pode mandar um procurador no lugar dela. E ela tinha que voltar para a Itália, porque ela mora lá. O que ela fez? Ela cedeu o crédito para a mãe dela. Aí deixou de ser ela a credora e passou a ser a mãe dela. Ok? A partir do momento que ela fez essa cessão de crédito para a mãe dela passou a ser a autora da ação. E o nome dela foi, inclusive, excluído da ação. Ela não é mais credora. Ela não pode nem receber essa dívida mais, porque ela deixou de figurar no polo ativo da obrigação. Tudo bem? Ela cedeu gratuitamente, porque provavelmente depois a mãe dela vai deixar o dinheiro para ela, ou vai ficar para a mãe mesmo. O que ela quer é receber. Né? Alguém da família receba. Tudo bem? Foi uma sessão gratuita, porque ela não exigiu nada pela sessão. Todo mundo entendendo? Até aqui? Sim. Característica importantíssima da cessão de crédito. A anuência do devedor é desnecessária. Por isso que eu não coloquei o devedor como um personagem necessário da cessão de crédito. Apenas o cedente e o cessionário. O devedor seria chamado numa cessão de cedido, ok? Ele não tem obrigatoriamente que saber antecipadamente da cessão. Ele pode só ser avisado que houve a cessão para pagar para a pessoa certa. Certo? Por que o devedor não precisa anuir com a cessão? Porque o direito não é dele, ele tem uma obrigação de pagar. E ele pode não querer pagar para o novo credor? Não, ele não pode. Ele não tem esse direito de não querer pagar para a pessoa. Então vamos supor que eu tenho um desafeto, eu sou inimigo do Tício, ok? Devo R$1.000 para o Mévio. Tenho data para pagar, estou indo lá fazer o pagamento dos R$1.000 para o Mévio. Aí o Mévio me fala, olha, Léo, estou te notificando aqui que eu cedi esse crédito para o Tício. Tá? Então ele agora, seu credor, você deve realizar esse pagamento a ele. Eu recebo a notificação e falo, pô, chateado com você, Mévio. Eu não vou pagar nada para Tício, não. Eu não sou devedor dele, não peguei dinheiro com ele, ok? Eu não sou obrigado a pagar nada para Tício. Aí o Mévio vai virar para mim e falar assim, tá? A legislação civil diz que você é e você não pode nem questionar isso. Você tem que pagar a Tício. Ah, mas eu não quero ver a cara de Tício. Manda alguém entregar o dinheiro para ele. Mas você é obrigado a pagar
para o tício, tá certo? Não tem necessidade da anuência do devedor na cessão de crédito. Beleza? Ô, Léo, Oi. essa aula sua tá sendo gravada? Deixa eu só conferir. Tá. Olha. Hã? Tá sim. É porque não tá aparecendo lá no final, no lado esquerdo da tela que tá gravando. Isso, Geraldo. Como eu já disse para vocês, eu gravo com um software que tem no meu computador. Eu não gravo pelo sistema do Meet. Tá? Então não aparece para vocês, mas eu estou gravando aqui offline. Por que eu não gravo pelo sistema do Meet? Se acontecer, por exemplo, de eu, por acidente, fechar a página ou cair a internet, interrompe a gravação. Aqui não. Aqui continua gravando offline mesmo, ok? Então, na hora que vocês quiserem assistir essa aula depois, tá tudo bonitinho, gravadinho. Tá certo? Pessoal, Toca o bonde. toca o bonde. Vamos lá. Seção de crédito e institutos afins. Esse capítulo lá do caso Roberto, ele compara a seção de crédito com alguns institutos semelhantes. Tá? Na verdade, ele diz, a seção de crédito onerosa é semelhante à venda. Você está vendendo não um bem móvel, ou melhor, um bem corpóreo, mas está vendendo um bem incorpóreo, que é um direito, ok? Então, na cabeça do caso aberto, é o seguinte, quando você quer vender um bem incorpóreo, que você não pode entregar pela tradição, você faz a cessão, em vez de vender, tá? Mas os institutos são semelhantes, a necessidade de requisitos é a mesma, né? A diferença é que no bem corpóreo, que você pode pegar, tocar, entregar, você entrega pela tradição, que pode ser uma tradição solene ou uma tradição de apenas entregar a coisa. Entretanto, na seção de crédito, você não tem uma tradição fora a entrega de um título ou um contrato que represente aquele crédito. O crédito em si você não tem como entregar, você tem que entregar um documento que represente aquele crédito. Ok? Essa é a diferença. Mas ele é muito semelhante à compra e venda. Ao passo que a cessão gratuita de crédito é muito semelhante à doação. Só que ela se refere a um direito, a um crédito e não a um bem corpóreo. Ok? Com relação à diferença entre cessão de crédito e novação subjetiva ativa, o que é novação subjetiva ativa? Nós ainda vamos aprender, tá? É quando você altera a parte credora de uma obrigação, extinguindo a obrigação anterior. Você apaga tudo que existia antes e constitui um novo negócio jurídico, uma nova obrigação, com outro credor, obviamente. Certo? Então, é como se um credor fizesse com um devedor um acordo. Fala, olha, você poderia cancelar a dívida que eu tenho desde que você devesse X para o meu filho. Então, não é simplesmente a cessão de crédito, você está fazendo uma nova obrigação com o filho do cara. Tudo bem? A novação subjetiva, ela zera tudo. Zera prazo prescricional, zera juros, zera tudo. Tá? Você vai ter uma nova obrigação. Muita gente faz inovação, nesse caso, com o banco. O banco, quando está chegando perto do prazo prescricional, está faltando aí uns 4, 6 meses para prescrever uma dívida, ele vai atrás do devedor e fala assim, olha, nós estamos dispostos a fazer uma coisa com essa dívida aqui. Você está devendo 20 mil com os juros e tudo. Nós estamos dispostos a reduzir para 15 mil sua dívida, seu débito, e você
paga parcelado em 15 parcelas de 1.000. No momento que você faz isso, você fez uma novação. Zerou sua dívida, começou de novo. Ok? A diferença é que quando você realiza uma cessão de crédito, você não está mudando nada. Só está tirando um e colocando o outro na mesma obrigação e ela continua com as mesmas características. Por exemplo, prazo prescricional. Você vai ter que pagar exatamente o que você tinha que pagar para o cedente, você vai pagar só que para o cessionário. Tá bom? E tá aí. A vontade de constituir uma obrigação nova, que não é aquela anterior, é chamada de animus novandi, tá? Em latim, que é a vontade de fazer uma novação. Novação é renovar a obrigação, extinguindo a obrigação antiga, criando-se uma nova em seu lugar. Ok? E o artigo 287 do CC fala que, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. O que seriam esses acessórios? Fiança, os fiadores continuariam, juros, continuaria a cláusula de juros, prazos, continuariam valendo as cláusulas de prazo. Ah, professor, eu não sabia que isso é acessório. Não, é acessório porque não precisa ter fiador para ter uma obrigação principal. Não precisa ter juros, não precisa ter prazo. Isso são elementos acessórios que não são necessários à existência de uma obrigação principal, mas que adornam, que aderem a essa obrigação, sendo considerados acessórios. Se a obrigação principal for nula, os acessórios todos são atingidos por essa nulidade. Mas, se apenas um acessório for considerado nulo, a obrigação principal sobrevive. Porque, a gente já viu em aulas anteriores, accessorium sequitur suum principale, ou seja, o acessório segue o seu principal. Tá certo? Por exemplo, uma cláusula de juros foi considerada abusiva, portanto não inscrita. Ok? A consideração de uma cláusula de juros, eu coloquei lá um juros de 50% ao mês, é abusivo, é considerado uma cláusula não escrita, porque prejudica demais uma parte e favorece demais a outra, portanto fere o sinalagma do contrato, ou seja, a comutatividade do contrato, que é a equiparação entre a prestação de um e a prestação do outro, tá? Então, essa cláusula é considerada não escrita, mas o valor da dívida ainda está lá. Então, você só extingue o acessório. Acontecendo a transferência do principal, que é o crédito, pela cessão, os acessórios vão todos juntos, porque acessórios seguem o seu principal. Beleza? A menos que haja uma disposição em contrário. E pode haver. Ok? Bom, ainda não se confunde cessão de crédito com subrogação legal, porque a subrogação legal não transmite todos os direitos do credor anterior e não é estabelecida pela vontade, e sim pela lei. Não que a cessão de crédito não possa existir pela lei, nós vamos falar daqui a pouco que ela pode vir a existir pela lei, mas na subrogação legal nem sempre se transferem todos os direitos que o credor tem. Então, nós poderíamos dizer que a cessão de crédito legal é uma espécie de subrogação legal. Porém, nem toda espécie de subrogação legal é uma cessão de crédito. Tudo bem? Depois eu vou dar exemplo, vocês vão entender. A subrogação convencional, porém, ela é tratada como cessão de crédito. Ok? Então, a subrogação legal tem diferenças da cessão de crédito. Nem toda subrogação legal é considerada cessão de crédito. Porém, na subrogação convencional, aquela que você fala assim, vou ceder aí a você esse direito e você vai se subrogar
nos meus direitos de credor. Subrogar é entrar no lugar, tá? Assumir para si. E aí, na subrogação convencional, por força dos artigos 3471 e 348, são consideradas subrogação, são consideradas como cessão de crédito. Vamos ler aqui. 347. A subrogação é convencional. 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Tá? Vamos supor que Mévio seja credor de R$1.000 e o devedor seja Caio. Caio está dando trabalho para pagar. Tício é primo de Caio. Mévio, amigo de Tício. Mévio procura Tício e fala assim: ô Tício, conversa lá com o Caio, velho. Tá difícil de receber essa dívida dele. Né? Não tava querendo ter que processar sua família. Você é meu amigo, entendeu? Aí Tício vira e fala assim: ô Léo, ô Mévio, eu quero pagar essa dívida no lugar de Caio. Você transfere esse débito para mim, porque eu com ele, eu me entendo. Então você transfere o crédito para mim com todos os seus direitos, tá? Faz a cessão para mim e eu pago a dívida no lugar dele. Tudo bem para você? Tudo bem para você, para mim. Quero receber, não importa de quem. Então, eu faço a cessão convencional para o Mévio, tá? E falo: olha, velho, pode ter todos os meus direitos. Coloco lá no contrato que Mévio passa a ter todos os direitos que tinha Tício em relação à dívida. Isso é uma cessão de crédito convencional nos termos do artigo 347.1. Eu recebi a dívida de terceiro e transferi a ele todos os meus direitos. Ok? Na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, isso é o 348, vigora o disposto quanto à cessão de crédito. Então, o que o Código está querendo dizer no artigo 348? Que o 347.1 é uma hipótese de cessão de crédito. Eu nem transcrevi o 347.2, porque não é uma hipótese de cessão de crédito, vocês vão poder ler depois. Então, a subrogação convencional nos termos do artigo 347.1 é um modelo de cessão de crédito, é a mesma coisa, tá? 350, na subrogação legal, o subrogado não pode exercer os direitos e ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Isso mostra o porquê de subrogação legal não ser cessão de crédito, ok? Vamos pensar aqui. Em que hipótese que a gente já estudou que ocorre uma subrogação legal? Obrigações solidárias. Tá? Tício, Mévio e Caio são devedores. O credor é Geraldo Frederico. Tá? Geraldo Frederico tem direito de receber o total da dívida de qualquer um deles, de cobrar qualquer um deles. Aí Geraldo Frederico foi no Tício. Tício, eu posso receber o total da dívida de qualquer um, posso cobrar qualquer um, vim aqui cobrar de você. Tício pega R$3.000, vamos supor que o valor da dívida fosse 3 mil. Pega R$3.000 e dá na mão do Geraldo, ok? Geraldo foi embora feliz e satisfeito, ninguém deve nada para ele mais. Tício, que pagou os 3 mil, se tornou credor dos outros dois, mas o valor do crédito com Mévio é de 1.000 e o valor do crédito com Caio é de 1.000. Ele não tem crédito de 3 mil com ninguém. Isso significa que não houve cessão de crédito. O que houve foi pagamento, ok? Ele tornou-se credor apenas da parte que que cabia aos outros da dívida, ok? E detalhe, essa subrogação é legal, isso não é cessão de crédito convencional, ok? E nem é cessão de crédito, é simplesmente uma subrogação legal. Tudo bem, gente? Dúvidas aí? Para mim, ok. Beleza, continuando então. Requisitos da cessão de crédito. Objeto,
capacidade, legitimação. Primeiro, é necessário que o objeto possa ser cedido. No início da aula, a gente falou alguns objetos que não podem ser cedidos. Falamos? Por exemplo, o direito de crédito de uma pensão alimentícia. Não pode ser cedido. Família. Né? Exatamente, direito de família. Direito ao nome, etc. São direitos que não podem ser cedidos. Ok? Beleza. Então, se a natureza da obrigação, tá? Ou a lei, ou a convenção com o devedor impedirem aquele objeto de ser cedido, não pode ser cedido. Então vamos começar. O que é a natureza da obrigação? Esse exemplo que o Luiz Cláudio acabou de dar. Se a natureza da obrigação, por exemplo, ser uma obrigação indisponível... Herança de pessoa viva. É um exemplo de crédito que, na verdade, nem é um crédito, é uma expectativa de direito. Você não pode ceder. Entendeu? E também pode haver um crédito que você não possa ceder porque no contrato que instituiu a dívida, lá na obrigação original, o devedor deixou claro: não pode ser objeto de cessão de crédito à presente obrigação. Ok? Ou seja, eu não vou querer pagar para outra pessoa, eu quero pagar para você. Então, eu estou estabelecendo aqui, nessa convenção nossa, que esse crédito não pode ser transferido. Aí não vai poder. Então, o objeto pode, por lei, por natureza ou por convenção, não ser cedido. Aí eu vou ratear aqui agora. Pode ser incessível, tá? Pode haver a incessibilidade do objeto. Essa palavra eu tenho dificuldade de entender, tá bom? Eu ia falar cedível, mas eu acho que é cessível, tá? Vamos lá. A cessão pode ser ainda total ou parcial. Total quando? Quando é transferido todo o crédito e aquele antigo credor, que agora é o cedente, sai fora do negócio. Parcial, quando, por exemplo, eu tenho um crédito de 2.000 e cedo para outro credor, que é o cessionário, apenas 1.000. Todos os dois vão continuar credores, 1.000 para cada um. Ok? Esses outros 1.000 que ficaram comigo, eu posso ceder, inclusive, para outra pessoa. E aí sim sair da obrigação. Eu posso fazer mais de uma cessão de partes do crédito para várias pessoas. Ok? Créditos que por natureza não podem ser cedidos, a gente tem o direito ao nome, obrigações de família, alimentos, etc. Tá? Créditos de salários, créditos de proventos ou vencimento de funcionários públicos não podem ser cedidos a outras pessoas. Ok? Direitos sem valor patrimonial também não podem ser cedidos. E créditos vinculados a fins assistenciais também não podem ser cedidos. Ok? Então, por exemplo, eu me comprometo com a LBV a fazer uma doação mensal. Aí a LBV transfere para uma farmácia que ela tem conta para pagar. Não vou fazer, não sou obrigado a pagar a farmácia, eu estou fazendo uma doação para você. É assistencialismo, né? Eu estou fazendo um fim assistencial. Ok? E também créditos que não possam ser individualizados, porque a cessão de crédito ela depende de cedente, cessionário e cedido saberem exatamente quanto tem que pagar. Quanto vão receber e quanto o cedido tem que pagar. Porque vai ser notificado a pagar um valor para o cessionário. Então vamos dar um exemplo aqui. Tício é credor. O valor da dívida é 10 mil reais. O devedor sou eu, Léo. Aí eu recebo uma notificação de Tício falando assim: ô Léo, eu transferi uma parte da dívida para Mévio, pague a ele. Eu falei, mas pagar quanto para ele, ô infeliz? Você transferiu qual parte da dívida? Quanto? Certo? Se ele não me fala quanto, é impossível esse objeto de cessão ser válido.
certo? A cessão vai ser inválida pela indeterminação do objeto. Então é necessário que, no caso da cessão, porque eu tenho que ser notificado para pagar exatamente aquele valor, exatamente para aquela pessoa, tem que ser um direito liquidado, um valor certo, tá bom? Bom, em virtude da lei, também não pode haver cessão de um direito de preempção ou preferência. Direito de preempção é um direito de exercer primeiro determinado direito de escolha. Isso, por exemplo, você acha no direito falimentar, você acha no direito imobiliário, quando o locatário tem direito de continuar morando na casa se comprá-la pelo mesmo valor que a oferta que o vendedor recebeu e etc. Tá? Então, esse direito de preempção não pode ser transferido porque ele tem a ver com a posição contratual de uma pessoa específica ou a qualidade pessoal dessa pessoa. Então não dá para transferir. Outra coisa que tem a ver com a situação pessoal da pessoa é o benefício da justiça gratuita. Então, se você recebeu num processo... Oi, quem é que tá falando? Geraldo? Ronildo. Ronildo, pode falar. Também, Ronildo. Direito público também, né? Presta atenção. Existem hipóteses, tá? Mas se Direito por exemplo, se é um imposto, por exemplo, que tem crédito, a administração pública ela não pode ceder para ninguém. Entendido? Ronildo? Oi, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. O que é o benefício da justiça gratuita? Geraldo Carvalho, voltou a me ouvir? Geraldo. Ok, Léo, voltou agora. Voltou, Léo. Pô, ligado aí, ó. Perfeito, valeu. Tá? Vamos continuar então. O que é o benefício da justiça gratuita? É um benefício que o Estado dá para que a pessoa possa entrar na justiça sem ter que pagar taxas. Tá? Isso é só para quem recebe até R$2.000. Ok? Quem recebe mais do que R$2.000 pelos valores atuais não pode ter esse benefício. Vai ter que pagar as taxas para entrar. Ah, professor, mas tinha que ser analisada a situação real da pessoa. Também acho. Tá? Tem gente que ganha R$2.000 e tem 5 filhos para criar. Tem gente que ganha R$2.000 e mora sozinho, não tem nem um passarinho para cuidar. Então, o direito brasileiro adotou esse critério objetivo, eu discordo, tá? Mas é assim que as coisas são. Esse benefício de justiça gratuita, ele é inerente à pessoa. Então, se eu faço uma cessão de crédito para o Geraldo Frederico, certo? Que ganha muito mais do que eu tinha justiça gratuita, não quer dizer que ele vai ter. Porque o benefício da justiça gratuita não entra na cessão de crédito. Tá bom? Indenização de acidente do trabalho. Também, por razões sociais, como o salário não pode ser objeto de cessão, a indenização por acidente de trabalho também não pode ser objeto de cessão. Créditos. Olha aí, o Ronildo falou, herança de pessoa viva. Não é objeto de cessão. Por quê? Porque nenhum negócio envolvendo herança de pessoa viva é válido. Nada. Você não pode colocar como garantia, você não pode colocar num objeto de cessão, você não pode fazer nada com o direito de herança de uma pessoa que não morreu. Essa herança de pessoa viva, quando se faz um contrato sobre isso, o direito chama de pacta corvina. O que seria pacta corvina? Seria o pacto de corvos, né? Quando você transfere para outra pessoa o direito de uma herança de pessoa viva, você ia ter pessoas desejando que aquela pessoa, autor da herança, morresse. Esse tipo de negócio não pode ser aprovado pelo direito. Por isso que
não é admitido. Então, pacta corvina é proibido. Artigo 426 do Código Civil, tá? Créditos já penhorados. Imaginem que eu tenho uma dívida que está sendo cobrada na justiça, num processo de execução, tá? Então, o meu credor, vamos supor, seja Casas Bahia, tá? Eu estou devendo as Casas Bahia, eles estão me cobrando judicialmente. E aí, imaginem que a Casas Bahia ficou sabendo que eu tenho um crédito a receber. Por exemplo, uma indenização que eu tenho contra o Banco Itaú. O Banco Itaú foi obrigado a me pagar R$1.000 também. Casas Bahia vira para o juiz e fala assim, olha, excelência, o Léo tem um crédito a receber no processo X de R$1.000. Eu quero a penhora desse crédito. O que é a penhora? É um ato judicial de bloquear patrimônio do devedor para pagar um débito em favor do credor. Então, o juiz vira e fala assim, sim, o Casas Bahia, eu vou penhorar esse crédito que o Léo tem com o Banco Itaú, que o Banco Itaú foi condenado a pagar essa indenização para ele de R$1.000, e vou intimar o Banco Itaú a não pagar ao Léo esse crédito, e pagar, sim, neste processo através de um depósito judicial. Ok? Então, o juiz vai, faz a penhora, determina que seja intimado ao Banco Itaú a pagar aqui no processo da Casas Bahia contra mim através de um depósito judicial. Importante dizer que se o Itaú, sem ser intimado, antes de ser intimado, pagou para mim, não tem culpa nenhuma do Itaú, ele não sabia, e o pagamento é válido, e aí a Casas Bahia ou vai conseguir penhorar o dinheiro nas minhas mãos, ou vai ter que arrumar outra coisa para penhorar, porque o Itaú não vai ser responsabilizado por isso não. Agora, se o Itaú pagar para mim, depois de ter recebido a intimação para depositar lá no processo da Casas Bahia, aí sim ele vai ter que pagar 2 vezes, ok? Porém, outro direito que não pode ser transmitido por cessão é o direito de revogar a doação por ingratidão do donatário. Ingratidão do donatário é um troço que magoa, ofende o doador. E aí, por causa disso, e os motivos a gente vai aprender lá na frente, quando a gente falar do contrato de doação, no 4º período, mas não pode querer revogar esse direito, o doador, se não tem nenhum motivo. Então, quando você cede se você pudesse ceder esse direito, o cessionário teria algum motivo? Ele foi magoado? Não. Você magoou o doador? O que ele tem com isso? Então, você não poderia ceder esse direito de cessão porque é personalíssimo. Simples assim. Tá bom? Admite-se, porém, a cessão do direito de autor de obras intelectuais. É importante se dizer que a cessão do direito de autor, nesse caso, é a cessão de direitos patrimoniais, tá? Patrimonial. O que é direitos patrimoniais? Vamos lá. O direito de autor ele se divide em direitos intelectuais e patrimoniais. Os intelectuais é o direito de ser considerado o autor intelectual da obra. Isso não perde, tá? Não pode ceder, não tem nada. Se você escreveu uma obra e assinou essa obra vai ter sido sempre escrita por você. Agora, os direitos econômicos referentes a essa obra, ou os direitos patrimoniais, isso pode ser cedido, sem problema nenhum. Então, por exemplo, isso é feito o tempo todo, tá, gente? Livros. A pessoa escreve o livro e parte dos direitos patrimoniais ele cede a quem? A editora, né? Um cantor compõe uma música e grava essa música e parte dos direitos de autor econômicos, patrimoniais, ele cede à gravadora. Sem problema nenhum, pode. Inclusive, depois da morte do cara, os herdeiros podem vender todos os direitos patrimoniais. Por exemplo, até outro dia, pertencia ao Michael Jackson os direitos patrimoniais das obras dos Beatles, das canções dos Beatles.
hoje eu acho que ainda pertencem aos herdeiros do Michael Jackson, tá? Que ele morreu, foi transferido para os herdeiros. Então, isso provavelmente, em algum momento da existência, os Beatles venderam partes desses direitos. Lógico que o Paul McCartney ainda deve ter parte desses direitos, não deve ser todo, né? Deve ser provavelmente a parte relativa às gravadoras que elas venderam para o Michael Jackson. E hoje, parte deve ir para o Paul McCartney, que é um dos compositores. Os outros Beatles, eu acho que morreu outro Beatle, né? Só tem 2 vivos. Vão receber sua parte, porém, a outra parte, que era das gravadoras, eu acho que elas venderam para o Michael Jackson. Não tenho certeza se ainda é do Michael Jackson, é só uma questão, tá? Que pode ser transferido o direito patrimonial. E o exercício de usufruto também pode ser cedido. O que é o usufruto? É o direito de gozar e usar a coisa. Tá? Gozar ou fruir é receber os frutos, que podem ser naturais, frutas, né, colheitas, etc. Podem ser produtos, uma mina de carvão vai gerar carvão. Podem ser frutos civis, como aluguéis, etc. Renda do dinheiro, por exemplo, né? Então, o direito de usufruto de uma coisa pode ser transferido para outra pessoa através de cessão de direito, cessão de crédito. Tudo bem? Então, admite-se cessão de crédito de direito de autor e cessão de crédito de direito de usufruto. Mas, nesse mesmo parágrafo, tudo que foi citado antes é gravado por incessibilidade em virtude de lei, tá? Bom, por conversão das partes, todos os direitos que é possível ceder, pode-se gravar de incessibilidade. Porém, a cláusula que proíbe a cessão não pode prejudicar o credor de boa-fé se não constar no instrumento da obrigação. Vamos explicar. Eu fiz um contrato com Tício. Esse contrato me torna devedor de Tício por R$3.000. Beleza. Assinamos o contrato, não tinha lá cláusula nenhuma de incessibilidade, ou seja, não constou do contrato que ele não podia, que o crédito não podia ser cedido. Ok? Ok, não consta no contrato, em tese pode. Só que no dia seguinte, eu pensei melhor e liguei para Tício. Tício, o negócio é o seguinte, por comodidade, por segurança, a gente não sabe quem pode se achar nosso credor, vai que você cede esse crédito para uma pessoa perigosa que começa a me ameaçar. Com você eu tenho uma boa conversa, mas eu não gostaria de ter dívidas com terceiros, só com você. A única pessoa que eu confio para dever dinheiro é você. Então, eu gostaria de acrescentar a esse nosso contrato uma cláusula de incessibilidade. Você concorda? Aí o Tício vira e fala, Léo, eu concordo. E aí eu me dou por satisfeito, desligo o telefone. Tício também desliga o telefone. Algumas pessoas ouviram o teor dessa nossa ligação, então sabem disso, porém não foi colocado no nosso contrato. Se não foi colocado, se não foi acrescentado no contrato, a cláusula de incessibilidade, quando o Tício procura Mévio e fala, Mévio, toma aqui, você dê esse crédito que eu tenho com o Léo para você. Mévio sabe? Não, credor de boa fé. Ele recebeu o direito cedido a ele por Tício sem saber que havia uma cláusula de incessibilidade combinada entre mim e Tício. Se entre mim e Tício havia essa cláusula de incessibilidade e que não constava do instrumento da dívida, Mévio não tinha como saber. E aí, Mévio vai ter crédito. Eu vou ter que pagar a Mévio e me entender com o Tício depois se eu sofrer algum dano por causa dessa cessão, né? Ou se houver previsão de alguma multa por descumprimento de contrato prevista entre mim e Tício. Ok?
Mas, a princípio, não estando no instrumento da dívida, a incessibilidade, eu não posso me opor a pagar a quem se apresentar. Uma possibilidade de incessibilidade convencional existe nos cheques. Vocês já viram cheques que abaixo da linha de escrever o valor por extenso tem uma linha destinada a colocar o nome do beneficiário, não tem? E que está escrito pague-se-á, e aí você coloca o nome para fazer o cheque nominal. Todo mundo está me acompanhando, né? Todo mundo aqui já viu um talão de cheque? Uma folha de cheque? Sim, com certeza. Sim. Beleza. Então tá. Tem lá o lugar para escrever o nome do devedor. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Pera aí, só um instantinho, tá? Vou ficar em silêncio um instantinho aqui que eu vou abrir e vou colocar na tela um troço bacana para vocês verem. Só um instantinho que tá abrindo, viu, galera? Ô, Léo, Oi, pode falar. Apareceu o cheque aí, não apareceu? Apareceu. beleza. Aqui, só para aproveitar a carona do cheque, você já me respondeu essa pergunta vez, só que eu esqueci. O cheque tem data para cobrar? Cheque de 3 anos, tem como eu receber a dívida? Depois a gente Opa. fala. Faz o que eu faço. Deixa eu ver se o cara tá ouvindo lá. Me pergunta isso logo depois da aula, naquele momento posterior lá, que eu vou te responder, tá? Eu não vou interromper o raciocínio agora não, tá bom? Sem problema. Beleza, então tá. Vamos lá. Número 4, nesse exemplo que eu postei aqui, é aonde você escreve o nome da pessoa que você vai transferir o cheque. Tá aí, ó. Tá vendo o mouse aí, ó, do número 4? Essa linha aqui. Beleza? Agora, vocês estão vendo aonde está meu mouse aqui agora, ó? Ou a sua ordem? Esta cláusula, que é chamada de cláusula à ordem, permite transferir o cheque por endosso. Então você escreve atrás o nome de quem que você quer transferir e assina, e aí esse cara passa a ser o credor. É um exemplo de cessão de crédito, ok? Endosso de cheque é um exemplo de cessão de crédito. Ô, Léo. Oi. Pode falar? Pode. Ô, Léo, nesse caso aí, por exemplo, se você, no caso que tá aí, esse cheque passa a ser nominal, ele só vai ser repassado a outro com Endosso. Correto? Com endosso. É isso, né? Endosso, né? Endosso. Sim. É Forma Ok. de transferência de título de crédito nominal é endosso, viu, G? Só por endosso. Vocês vão aprender isso no quarto Ok. período com Vinícius, tá? Então, continuando aqui. Essa cláusula aqui, a ordem que tem aqui, ou a sua ordem, significa que, mantida esta cláusula no cheque, este cheque pode ser endossado. Como que eu cancelo essa ordem? Rabiscando essa cláusula à ordem, tá? Eu pego aqui, ó, minha caneta e vou aqui em cima e risco essa cláusula, indicando que eu não autorizo que esse cara endosse o cheque. Perfeito? Entenderam? Entenderam, Sim. pessoal? Beleza. Beleza, então. Tá? Voltando ao ponto que a gente estava
nossa aula. Então, é Eu uma entendi e não sabia disso. Ah, pois é, tá vendo aí, ó? É uma forma convencional de se impedir a transferência de um crédito. Se eu combino de boca com o beneficiário e não risco essa cláusula para que o cessionário fale, você não pode endossar esse cheque para mim, não. A cláusula, a ordem está riscada. Ok? Se não consta do título, não tem jeito. Tá? Não se pode alegar, por exemplo, a má-fé do cessionário, porque não tem nada ali que indica que não pode ser transferido. Beleza? Promissória também, né? Promissória também, né? Promissória, eu não sei se tem essa cláusula ou a sua ordem, mas se tiver, se você riscar, também indica a incessibilidade combinada. Eu tenho aqui um exemplo de promissória, deixa eu ver. Aquela promissória... Se bem que a promissória pode ser feita até num papel de pão, ela não tem papel obrigatório. O papel obrigatório é o do cheque, né? O título de crédito tem papel obrigatório, é o cheque. Deixa eu ver aqui meu exemplo de promissória, aquela que vocês compram na papelaria. Vou botar aqui. Aqui. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Tá aqui. Ou a sua ordem. Tá vendo? O lugar de botar o nome aqui, ó. Pagarei por essa única via de nota promissória a fulano de tal. Aqui vai estar o nome do fulano. Ou a sua ordem. Então, se você riscar essa cláusula ou a sua ordem, você impede que haja o endosso desta nota promissória. Beleza? Se você estiver fazendo a sua própria nota promissória, que pode estar em qualquer tipo de papel, não precisa ser nesse modelinho aqui de papelaria, se você estiver fazendo a sua própria nota promissória, você vai poder simplesmente escrever que este crédito não pode ser cedido. Por exemplo, acertou? Vamos lá. Capacidade e legitimação significa o seguinte. Capacidade é aquilo que a gente estudou lá no primeiro período, tá? Teoria das incapacidades. Se a pessoa não sofrer de nenhum motivo de incapacidade, aí vocês vão ver artigo 3º, artigo 4º do Código Civil para saber das incapacidades e o artigo 5º para saber os motivos de emancipação, que a pessoa se torna capaz antes dos 18 anos, é no artigo 5º. Então, você lê o artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil, vocês vão ver lá o que é necessário para uma pessoa ser capaz. Agora, ser capaz não adianta. É preciso ser legitimado. Por exemplo, você tem que ser titular do crédito. Você pode ser capaz e não ser titular do crédito para transferir. Já é o motivo de você não ser pessoa legitimada a transferir o crédito. E ainda tem outros exemplos aqui de casos, aqui nesse último parágrafo que eu estou mostrando aqui, de casos em que, apesar de capazes, as pessoas não são legitimadas a transferir o crédito. Exemplo, o curador ou o tutor não podem ser cessionários de crédito em que seja devedor o seu tutelado ou curatelado. Vou dar exemplo. Vamos supor que Tício seja incapaz. Aí entrar com a ação de interdição de Tício e foi nomeado o Mévio como seu curador. Então, o Mévio representa Tício, ok? Beleza. João tem um crédito com Tício. Vamos supor que foi comprado remédio a prazo na farmácia de João para um tratamento de Tício. Tudo bem? Então, Tício está devendo João. Tício pode sim ficar devendo. Ele pode contrair obrigações desde que devidamente representado e que aquelas despesas sejam custeadas por motivos de saúde ou para a educação da pessoa. Ou seja, sejam justificáveis. Você não está endividando o Tício de forma leviana.
foi necessário para a saúde dele. Tudo bem. E aí, Mévio, João, que é o dono da farmácia, procura o Mévio, que é o curador do Tício, e fala: ô Mévio, você já está cuidando dele aí mesmo? Deixa eu ceder esse crédito da farmácia para você e você se torna credor do seu curatelado? Não pode. Por que não pode? Porque a curatela obriga Mévio a agir em interesse de Tício. E se Mévio pudesse ser credor de Tício, o que aconteceria? Haveria aí um conflito de interesses, em que Mévio teria o próprio interesse, o crédito, contraposto ao interesse de Tício que ele precisa proteger. Então, por isso, não é permitido nem o tutor, nem o curador receberem cessão de crédito em que o devedor seja o seu curatelado ou tutelado. Isso aí, eles podem ser capazes, nesse caso, né? O cedente e o cessionário, mas não tem legitimação para fazer essa cessão, tá? Leiloeiros e testamenteiros também não podem adquirir créditos no leilão, por exemplo, de uma empresa que está sendo objeto de falência, ou de um leilão judicial que foi determinado, ou de um testamento, não pode adquirir esse crédito. Por quê? Porque tanto o leiloeiro quanto o testamenteiro, que é a pessoa que é obrigada a abrir o testamento e fazer cumprir esse testamento, normalmente é um advogado, eles não podem ter créditos da herança ou de objeto do leilão, porque haveria aí um conflito de interesses também. Então, o testamenteiro age em benefício, ou seja, protegendo os interesses dos legatários, aqueles que receberam bens pelo testamento. E o leiloeiro age em benefício de arrecadar o melhor valor possível pelo leilão. Se ele fosse credor do objeto do leilão, ele iria atuar em interesse próprio e não do interesse de arrecadar o melhor valor possível para o leilão. Ok? Outra possibilidade é a não legitimação de pais de vender bens de seus filhos, a não ser que sejam autorizados para o juiz. E o juiz costuma autorizar só se seja necessário esse dinheiro para a saúde ou para a educação dos filhos. Ok? Mas pode acontecer, por exemplo, a troca de bens, em que você vai colocar em nome da criança um bem maior. Tá? Isso aí pode ser possível. Um bem mais caro, tá? De igual ou maior valor. Continuando aqui, espécies de cessão de crédito. Primeiro, convencional. A gente falou, por vontade das partes. Eu quero vender esse crédito, eu quero ceder esse crédito, você quer adquirir esse crédito. A gente vai conversar, tá? Onerosa ou gratuita, tá? Então, vamos lá. A cessão convencional ela pode ser onerosa ou gratuita. Eu quero vender esse crédito, o banco quer comprar. Pode-se fazer uma cessão convencional onerosa. Eu quero ceder um crédito para o meu filho, porque eu estou me aposentando. Seja dele, ele que se vira para cobrar. Cessão gratuita, ok? Na cessão onerosa, todo cedente responde pela titularidade e pela existência do crédito no momento da cessão. Vou explicar. Titularidade. É meu mesmo, eu posso ceder, ok? Isso é titularidade. Eu sou o titular do crédito e posso ceder para você. Então, se eu não for titular, eu vou ter que pagar ou devolver o dinheiro que o cara me pagou. Existência do crédito. O crédito existe hoje, no momento que eu estou fazendo a cessão? Sim. Se sim, posso cedê-lo. Ok? Por que o crédito deixaria de existir? Por qualquer motivo. Por exemplo, pagamento. Eu já recebi o crédito, dei a quitação, dei um recibo para o cara, só que ainda estou com um contrato aqui. Vou lá no banco de má fé e cedo um crédito que eu sei que já não existe. Além de eu poder ser punido criminalmente pelo artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato, vocês já viram isso com o professor Flávio Xingó, não sei se vocês já chegaram nesse ponto, tá?
você, haveria uma responsabilidade civil, que seria o quê? Devolver o dinheiro. Porque eu não poderia ter cedido esse crédito porque não existe. Então, todo cedente nas cessões de crédito onerosas respondem pela existência e pela titularidade do crédito. Se eu não era dono, eu tenho que devolver o dinheiro. Se o crédito não existia, eu tenho que devolver o dinheiro. Tá? Agora, nas sessões gratuitas, eu só responderei pelo crédito se eu tiver agido de má fé. Então, se desde o momento eu estava agindo de má fé, por exemplo, eu cedi um crédito para não ter esse crédito penhorado para pagar uma dívida, ok? Aí, o cara foi lá e pegou o crédito de volta das mãos do devedor, houve evicção. Por exemplo, eu transferi uma casa para outra pessoa, né? Cedi um crédito de uma casa para outra pessoa e esta casa foi objeto de evicção. O cara entrou com a ação e conseguiu recuperar a casa das mãos do devedor. Eu respondo? Respondo. Mesmo eu tendo transferido gratuitamente esta casa ao terceiro de boa-fé. Por quê? Porque eu estava de má-fé. Ele só não tem direito de recuperar o valor da casa se ele também estava de má-fé. Ele sabia que eu estava transferindo para ele de má-fé e quis levar vantagem, tá bom? Bom, já falamos que a cessão voluntária pode ser total ou parcial. Se for total, transfere todo o crédito, o credor cedente deixa de fazer parte da obrigação e somente o credor cessionário passa a existir, ok? Na cessão parcial, o cedente retém parte do crédito e pode, inclusive, ceder a outra pessoa e ele vai ter que notificar o devedor das duas cessões. Olha, R$1.000 você vai pagar para Tício. Os outros 1.000 você vai pagar para Mévio. Eu não tenho mais nada a receber. Tá? Aí o devedor, sabendo que o Tibúrcio não tem mais nada com isso, que ele cedeu 1.000 para o Tício e 1.000 para o Mévio, ele vai procurar Tício e Mévio, cada um com R$1.000 para pagar. Tudo bem? A cessão ainda pode ser legal ou judicial, não apenas convencional, tá certo? A convencional é vontade das partes. Legal e judicial pode acontecer por motivos outros, né? A substituição do credor de uma obrigação pode ser legal ou convencional. Bom, exceto nos casos de solidariedade, porque aí a subrogação é legal, tá? E você só tem direito de cobrar a parte dos caras. Pode acontecer por meios judiciais também. Você pagou uma dívida e se subrogou. Tá? Por lei. Você se tornou subrogado dos direitos do credor. Agora, no caso da obrigação solidária, você não recebe todos os direitos do credor anterior. Tá? Mas, no caso dos artigos especificados no artigo 346 do Código Civil, vamos abrir esse artigo do 346 do Código Civil? Vou abrir aqui e vou jogar na tela, tá? CC, vamos abrir aqui o Código Civil. Eu gosto de colocar no slide por causa disso. Aí, só que às vezes, se a gente for colocar todos os artigos, fica muito grande a aula, mas vamos lá. 346 do Código Civil. Estou abrindo aqui e vou jogar na tela para vocês verem. Aí, na tela. 346, estão vendo? A subrogação opera-se de pleno direito em favor vamos lá, do credor que paga a dívida do devedor comum. Então, se alguém pagou a dívida que também era para ser paga pelo outro, isso pode ser obrigação solidária, obrigação divisível, etc. Você pagou para o outro, você tem direito de receber, tá?
adquirente de imóvel hipotecado que pagou o credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Vamos lá. Você está comprando uma casa, vai no cartório e observa que tem registrado na matrícula desse imóvel uma hipoteca. E o credor é um banco. Tá? Você apaixonou-se por essa casa, você não quer cancelar o negócio. O que você faz? Você vai lá, paga a hipoteca, tá? Para apresentar isso como crédito contra o vendedor da casa. E aí, a partir do momento, vamos supor, você está comprando a casa, vai comprar a casa por 500 mil. O valor da dívida é 100 mil. Tá? Você vai lá e paga, levanta a hipoteca e vai lá pro credor, pro vendedor da casa e fala, olha, eu paguei a sua hipoteca, 100 mil reais, então em vez de te pagar 500 mil, eu vou te pagar 400 e tá aqui o recibo de que a hipoteca está quitada. Ok? Então, o credor que adquire imóvel hipotecado, quando paga a hipoteca para poder ficar no imóvel desembaraçado, ele adquire de pleno direito a subrogação dos direitos do banco de compensar, na verdade, a dívida pelo valor que tem a pagar pelo imóvel. Por que você não vai pagar o dinheiro todo para o vendedor da casa esperando que ele pague a hipoteca? Porque se ele não pagar, você vai ter que pagar depois. Então você não é bobo. Ok? Vamos lá. Terceiro interessado, inciso 3, que paga a dívida pela qual poderia ou era obrigado todo ou em parte. Tá? Então vamos supor que você percebe que um afiançado seu está sendo cobrado por uma dívida. O credor ainda não está te cobrando, você é fiador. O credor ainda não foi atrás de você, está cobrando o afiançado. Só que você é um cara que, tão sistemático que você é, ou pelos negócios que você realiza, você não deseja ter seu nome envolvido em dívidas. O que você faz? Você se adianta. Você liga pro credor e fala assim, ó, eu sou fiador do fulano de tal, eu estou querendo pagar a dívida para que você não tenha que entrar com esse processo contra mim. Depois eu vou receber dele. Então, você vai lá e paga a dívida, tá? Porque você não tem nenhum interesse de ter um processo contra você, e aí depois você cobra a dívida do devedor. Tudo bem? Você se torna subrogado do crédito. Todas essas hipóteses, vou fechar aqui o código, voltou nosso slide para a tela. Todas essas hipóteses são hipóteses legais de cessão de crédito. Tudo bem? Cessão de acessórios. Também é legal a transferência dos acessórios. O que acontece? Você tem uma dívida principal. Cedeu a dívida principal pelo artigo 287, que a gente citou logo antes, todos os outros direitos são transferidos junto com eles. Tá? Juros, garantias, prazo, cláusula penal, etc. Tá? No caso do artigo 636 do Código Civil, a cessão automática ao depositante de ações contra o terceiro, no caso do artigo 636. Esse eu não vou abrir não, depois vocês leem lá, tá? Artigo 636. O que acontece? Contrato de depósito. Você pagou alguém para guardar uma coisa sua. Isso é um contrato de depósito. Para depositar lá na casa dele, na garagem dele, no galpão dele, uma coisa sua. Ok? Vamos supor que alguém causou um dano a esta coisa. Você teria direito de processar essa pessoa pelo dano causado à sua coisa. Mas só que como aquele depositário tinha o dever de conservar a coisa, então qualquer dano causado ali, a culpa é dele, porque não vigiou direito, ele já se adiantou e entrou com a ação. Ó, o bem não é meu, mas estava sob meu depósito, então eu tenho direito, uma vez que eu vou ser obrigado a ressarcir esse dano, eu tenho direito de cobrar o fulano pelo dano, porque eu vou consertar a coisa do cara aqui com esse dinheiro. Ocorre que deu a data de devolver a coisa e o processo ainda estava rolando. Esse depositário pode ceder o crédito que ele tinha
a você junto com a devolução da coisa. Isso é artigo 636 do Código Civil, tá? Subrogação legal em favor da seguradora que paga a indenização do segurado correspondente a dano gerado por terceiro. Olha só, você tem um contrato de seguro do seu carro, tá? Tatiane tá passeando na rua de carrinho, tá? O carrinho dela tá lá, bonitinho, ela fez um seguro deste carro. Aí vem Myron, que eu ainda não havia citado, em carreira desabalada, nem sei se o Myron tá presente hoje. Deixa eu ver. Tá não. Não tem problema não. Tá? Josué chegou agora. Seja bem-vindo, Josué. E aí, Obrigado, pastor. o Myron bate na traseira do carro da Tatiane. Myron já vai logo falando: ó, Tati, o negócio é o seguinte, velho. Eu não tenho dinheiro, não. Eu não tenho seguro. E eu não tenho nada. Você vê aqui que meu carro é velho e você se lascou, velho. Não tem como te pagar, não. Você pode até entrar na justiça. Vai procurar seus direitos na justiça. Tatiane, que vê seu carro, lindo carrinho destruído, aciona seu seguro. Não é boba nem nada. Ela aciona seu seguro. O seguro verifica que houve perda total do carro, que valia R$25 mil da Tatiane. O que faz? Um cheque de R$25 mil entrega na mão da Tatiane. E aí o carro destruído fica para quem? Para a seguradora. Ou ela vai vender como ferro velho se tiver destruído demais, ou ela vai tirar as peças e vai vender separado, dependendo do que for aproveitável, ou ela vai consertar o carro, mesmo tendo perda total, e vai vender depois. Porque perda total é que o custo da reforma fora não vale. O Jair, depois você conversa com o Geraldo sobre o sítio. Presta atenção aqui na aula. Vamos lá. O custo desta reforma não compensa, tá? Para a seguradora, porque o cara vai procurar a melhor oficina, que vai cobrar mais caro, etc. Mas, uma vez que o carro está na mão, não vou dar dura, não. Só pedir colaboração aí. Vocês também não aumentam a coisa, não. Jair é parceiro. Tamo junto aí. O que acontece? O custo da reforma não vale a pena quando é no comércio. Mas a partir do momento que o carro está na mão da seguradora, vale a pena consertar. Então ela vai ter um valor aí, que ela vai tirar das costas dela. Vamos supor que uma vez reformada, a seguradora gastou aí 5 mil para consertar esse carro e vendeu esse carro por 15 mil, em vez de vender por 25, vendeu por 15. Tudo bem, valeu. Diminuiu aí em 10 mil o dano, não é? Diminuiu em 10 mil o dano. Entretanto, ela continua credora do Myron pelo resultado da batida. Porque, na verdade, o culpado do dano é Myron, a seguradora pagou para a Tatiane, e aí agora ela quer cobrar de Myron. Ela se subroga no direito de crédito que a Tatiane teria com Myron. Agora, gente, não quer dizer que ela vai conseguir receber. Ok? Não quer dizer que ela vai conseguir receber. Se o Myron não tem dinheiro, vai acontecer o que vocês já sabem, né? Ô, Léo, eu pensava que quem ficava obrigada a cobrar seria a seguradora. É ela mesmo que vai cobrar. Ah, entendi. Porque você falou aí que a Tatiane ia cobrar dele. Você tinha o direito se não recebesse o seguro. Depois que você recebeu o seguro, o direito passou a ser por lei da seguradora. Fala. Ô, Léo, só que ela vai atrás mais do que quem tomou a batida, né? Se o cara tiver alguma coisa, ela acha. Ah, vai, ué. Com certeza ela vai. Com certeza ela vai. Né? Porque ela vai tentar minimizar o prejuízo. Ok? Vamos em frente, então. Ô, Léo. Oi, Léo, irmão. Fala, Gi. Vamos em frente por enquanto, não. Aqui, deixa eu te falar. A pessoa que bateu não tem condições. A seguradora vai a cobrar dessa pessoa de que forma? Ou é possível ou é impossível? Das formas que a lei permitir. Certo?
Então, por exemplo, se esse cara tiver bens penhoráveis, vai penhorar os bens dele. Se ele não tem mesmo nada que possa ser penhorado, o prejuízo vai ser da seguradora. Tá bom? É o popular ganhei, mas não levei. Entendeu? Seguradora pode ter o direito, mas não quer dizer que vai receber a dívida. Todo credor está sujeito a isso, né, Geraldo? Você tem o direito, mas não quer dizer que vai conseguir receber. Seção judicial. Exemplo, adjudicação. O que é adjudicação? Vamos supor que o Geraldo Magela seja credor da Renata. Renata também não está aqui hoje, né, presente. De uma dívida, tá? E aí o Geraldo Magela entrou na justiça contra a Renata para cobrar essa dívida. No processo, na fase de execução do processo, Geraldo Magela pede penhora de alguns bens da Renata suficientes para pagar a dívida e um carro é penhorado, tá? Então, um Fiat Palio da Renata é penhorado, o valor do carro é 20 mil reais e o valor da dívida atualizado era 15 mil. Geraldo pode ficar com o Palio para ele, se depositar a diferença, que é 5 mil, né? Então ele tem que devolver o troco e ficar com o carro de 20 mil para ele, ok? Vamos supor que Geraldo falou, eu quero adjudicar esse bem. Ele vai ser intimado a responder se quer adjudicar o bem, que é o Palio. Como o valor do bem é maior do que o valor da dívida, ele vai ter que depositar o valor restante, né? Então aí esses 5 mil ficaria à disposição da Renata, seria devolvido a ela, e o Palio vai ficar para o Geraldo, ok? O que é esta cessão judicial de um direito de crédito ou de um valor? É quando a pessoa adjudica, fica para ela com o direito, em vez de mandar leilão. Se ninguém quiser adjudicar, o bem vai para o leilão. Aí em vez de transferir para o credor o crédito, vai ser transferido, né, via leilão, via adjudicação. Bom, a cessão de crédito ainda pode ser por uma sentença, tá? Por exemplo, quando alguém era obrigado a ceder o crédito para outra pessoa por um contrato e não quis ceder. A pessoa recebeu e não quis ceder o crédito. Aí o cessionário entrou na justiça. Falou, esse cedente aqui era obrigado a transferir esse crédito para mim, mas não aceitou. Não transferiu. Eu quero que seja transferido esse crédito para mim por sentença. E aí o juiz dá a sentença favorável e aí obriga o crédito a ser transferido. Essa sentença vale como a cessão de crédito. E aí vai ser intimado o devedor a pagar não para o antigo e sim para o novo credor. Entendido, gente? Ou tem mais dúvidas? Bom, vamos lá. Um exemplo de cessão judicial é do artigo 298 do Código Civil, quando o juiz manda penhorar o crédito que o cara tinha e coloca esse crédito à disposição do credor dele. Tá? Artigo 298. É o caso de cessão judicial. Tá? Não por sentença, mas sim por uma penhora. Ok? Cessão de crédito, pró-soluto e pró-solvendo. Outras espécies de cessão de crédito. Pró-soluto é aquela em que o credor que está cedendo, o cedente, só se responsabiliza pela titularidade e existência do crédito. Tá? E todas são assim, todas as cessões onerosas são pró-soluto, de cara. Agora, ela também poderá ser pró-solvendo, e aí só vai ser pró-solvendo se isso constar no contrato. Tá? Pró-solvendo é a cessão de crédito em que o credor responde ou se responsabiliza não só pela existência e titularidade do crédito, mas também
pela solvência do devedor. Ou seja, na cessão de crédito pró-solvendo, o cedente se responsabiliza pelo devedor pagar a dívida. Se ele não pagar, eu pago. Tá certo? É isso. Ele é obrigado a pagar porque se responsabilizou pelo pagamento. Ok? É uma obrigação mais segura para o cessionário. Quando vai existir? Quando constar no contrato. Estou recebendo uma cessão de crédito. Tá? Estou pagando ao cedente por um crédito que ele está transferindo para mim. Eu posso exigir que coloque-se no contrato que se o cedido, né, o devedor, não me pagar, o cedente seja obrigado a responder por isso. É importante dizer, tá? E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco, quando eu estiver falando desse... Cadê o exemplo? Esse exemplo aqui, tá? Que tá lá na frente. É importante dizer que, no caso da cessão pró-solvendo, o cedente... Ah, não sei o que é finca não, irmão. Desculpa aí. Nunca ouvi falar essa palavra. É fiança, Léo? Ah, fiança. Não. Não é a mesma coisa que fiança, tá? Porque fiança, você tem que pagar o valor da dívida. Desculpa, tá, o Josué, o Jair. É porque como veio diferente, eu não entendi o que você queria dizer. Fiança, Geraldo ou Jair, não sei quem falou aí, o finca. O que acontece? A fiança, você tem que pagar o valor integral da dívida. Na responsabilidade pró-solvendo, você só tem que pagar o valor que o cara te pagou mais as despesas que ele teve. Então vamos dar um exemplo aqui. É aquele exemplo que está lá na frente, tá? Quando chegar lá, eu não vou repetir, não. Você tem um cheque de 20 mil reais, tá? O Tício te deu esse cheque. Você quer os 20 mil na mão, não quer esperar o prazo. Vai lá e cede o crédito para o banco. O banco te dá 16 mil pelo cheque, em vez de te dar os 20. É o lucro do banco, os 4 mil. Aí quando o banco desconta o cheque, o devedor, que era o Tício, não tem grana, não tem fundos. E aí? E aí que o banco vai cobrar o cheque do devedor, ele também não tem bens penhoráveis. Ele pediu, inclusive, a sua insolvência judicial. Não vai ter dinheiro para pagar o banco, ok? O banco vai atrás de você porque exigiu que a cessão de crédito fosse pró-solvendo. E aí? O banco vai ter direito de receber de você não os 20 mil que receberia do Tício, mas só os 16 mil que te pagou pelo crédito, mais as despesas que tiver. Ok? Então é bom que se diga isso. Exemplo de cessão pró-solvendo que vai valer lá na frente. Ok? Formas da cessão. Bom, para valer mediante terceiros que não são o cedente ou o cessionário, ou o devedor notificado, que aí você tem 3 pessoas que participam dessa relação. O cedente, o cessionário e o cedido, que é o devedor depois de notificado. A cessão precisa ser por instrumento público ou por instrumento particular, na forma do parágrafo 1º do artigo 654. Esse 654 fala do mandato ou da procuração particular, tá? Não é o caso de procuração, mas tem as mesmas regras. Então, tá lá no 654, parágrafo 1º, que vai ter que conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante, no caso o cedente e o cessionário, a data e o objetivo da cessão e a designação da extensão dos poderes conferidos, ou seja, quais poderes do cedente foram transmitidos para o cessionário. Isso é necessário conter
do instrumento da cessão para que valha mediante terceiros que se envolverem, porventura, nessa obrigação. Tá? Ou se constar de instrumento público. Aí, se constar de instrumento público, basta existir o instrumento público. Tá ok? Bom, cessão legal e judicial não precisa dessas exigências, tá? Então, vai valer mediante terceiros, independente de cumprir esses requisitos. Isso aí é necessário apenas para a cessão convencional. Vamos lá. Artigo 290, tá? Fala da notificação do devedor. Então, a cessão de crédito só tem eficácia perante o devedor depois da notificação dele, certo? Ele não precisa anuir, mas ele só é obrigado a pagar para o cessionário depois que ele é notificado a fazer isso. Antes de ser notificado, ele não é obrigado a saber da cessão e nem é obrigado a pagar para o cessionário. Ok? Depois de notificado, ele é obrigado a pagar para o cessionário e não para o cedente. Então tá. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ser notificado, pagou para o cedente e não para o cessionário. Vamos supor, Tício está cedendo o crédito de R$1.000, cujo devedor é Caio. O Tício está cedendo para o Mévio. Tá? Nem o Tício nem o Mévio notifica o Caio de que houve exceção. No dia do vencimento, o Caio vai lá e entrega o dinheiro a Tício. Tício recebe o dinheiro e dá o recibo para o Caio. Caio vai embora. Aí o Mévio, com o documento da cessão, vai lá cobrar de Caio. Ah, não, vou te pagar não, velho. Ninguém me avisou, ninguém me notificou, tá aqui o recibo. Ok? O Caio estará desobrigado. Mévio vai ter que ir atrás de Tício, que recebeu aquele dinheiro de má fé, né, para cobrar dele, e não de Caio. Tá certo? Porque Caio só é obrigado a pagar para o cessionário, que é o Mévio, depois de notificado, tá bom? Se houver várias sessões sucessivas, Mévio, notificado várias vezes, óbvio que ele poderia se confundir, ele vai pagar a quem apresentar o título de que foi cedido por último da dívida, tá? Isso está também aí na parte do meio do artigo 292. E quando for cedido por escritura pública, o crédito consta de escritura pública, prevalece a notificação, porque se a cessão ainda não foi averbada no registro público, no cartório, o Tício não tem como saber de que aquele crédito foi cedido, a menos que ele seja notificado, tá bom? Bom, independentemente do conhecimento da cessão 293, tá? Pelo devedor, o cessionário pode exercer atos conservatórios do seu direito. Então, assim, o Tício ainda não foi nem notificado, mas a dívida, o crédito, não é em dinheiro, é de um cavalo vivo, por exemplo. E você percebe que o cavalo está judiado, tá? Lá nas mãos do Tício. Tício nem foi notificado da cessão de crédito ainda, mas você vê a necessidade de entrar, você que é cessionário, que vai receber esse cavalo no final das contas, de entrar na justiça pedindo para o juiz uma medida protetiva para assegurar que o cavalo seja bem tratado. Você pode fazer isso, mesmo se Tício ainda não tiver sido notificado da cessão. Tá ok? Perdão, passei 2 slides de uma vez, deixa eu passar um só agora. Tá aqui. As exceções pessoais que cabem ao devedor contra o cedente podem ser opostas ao cessionário somente no momento em que ele é notificado da cessão. Então, se ele deixar passar,
seria ignorar essa necessidade de falar, olha, eu tinha um motivo para reclamar lá em relação ao Tício que cedeu o crédito para o Mévio. Então ele tem que opor ao Mévio somente as exceções contra Tício no momento em que ele foi notificado. Recebi a notificação, notifiquei Mévio de que há exceções que vão ser opostas, porque eram oponíveis contra Tício, ok? Deixei passar batido, não contra-notifiquei no prazo estabelecido na notificação para contra-notificação. Toda notificação judicial deve trazer um prazo para contra-notificação, tá? Eu não estabeleci, eu não cumpri esse prazo para contra-notificar Mévio de que, olha, estou sabendo que houve uma exceção aí, mas eu tenho uma exceção contra Tício que eu vou opor contra você, Mévio. Porque se optaram pela cessão de crédito, ele tinha que te alegar isso. Uma das exceções mais comuns de se falar é o pagamento de parte da dívida, por exemplo, ou a exceptio non adimplente contratos, que é a exceção do contrato não cumprido. Vamos supor que Tício, por um contrato, tenha direito a um crédito, ok? Cedeu esse crédito para Mévio, mas Tício ainda não me entregou a mercadoria que faria dele meu credor. Então eu posso alegar contra Tício que Tício não cumpriu a parte dele do contrato, portanto, não tem nada que querer receber a dívida. Isso se chama exceptio non adimplente contractus, ou exceção do contrato não cumprido. Se eu tenho essa exceção contra Tício, eu tenho que opô-la a Mévio, ou seja, alegá-la contra Mévio, no exato momento em que eu receber a notificação de que o crédito foi cedido. Essa notificação vai ter um prazo para contra-notificar. Eu tenho que obedecer esse prazo e contra-notificar o Mévio. Olha, Mévio, o negócio é o seguinte, você está achando que você vai receber essa dívida? Você pode até vir a receber, depois que Tício me entregar a mercadoria. Ok? É uma exceção que eu tenho contra Tício que eu posso opor a Mévio, desde que eu respeite o prazo e contra-notifique o Mévio imediatamente. O 294 fala exatamente isso, tá? O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, todas aquelas exceções que eu tinha contra o cedente, eu posso opor ao cessionário, porque eu alegaria essas exceções contra o cedente. Eu passo a ter o direito de alegá-las contra o cessionário. Ok? Beleza. Aí tá bom. Beleza. Então vamos passar para frente. Responsabilidade do cedente. Eu já falei um pouco sobre isso lá quando eu expliquei pró-soluto e pró-solvendo, tá? O cedente tem responsabilidade pela existência e titularidade da dívida se ele transferiu o crédito pró-soluto. Se ele transferiu pró-solvendo, constou lá na seção que a transferência era pró-solvendo, ou a transferência desse crédito obriga o cedente a pagar, a responder pela insolvência do cedido. Se constou isso no título, amplia essa responsabilidade, ok? Então, ainda que o cedente não se responsabilize pela solvência do cedido, ele ainda é responsável pela existência e titularidade do crédito no momento em que cedeu, ok? E ainda responde pela existência e titularidade nas cessões a título gratuito se procedeu de má-fé, certo? 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Ou seja, não tem nada no documento de cessão de crédito, não tem responsabilidade para solvente, vai ser pró-soluto, ok? Então, para que o cedente se responsabilize pelo pagamento da dívida, ou seja, pela solvência do devedor,
é necessário constar essa menção no título. Beleza. 297. O cedente que é responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ou seja, constou no título, a cessão é pró-solvendo, tá? Não responde com mais do que recebeu. Foi o exemplo que eu dei lá atrás, tá? Ele só é obrigado pelo valor que ele recebeu pela cessão. Então aí cabe o exemplo, né? Eu cedi um crédito para o banco, o crédito é de 20 mil reais. O banco me pagou 16 mil. Aí o banco foi receber, o cara estava insolvente, ele veio contra mim. Quanto que eu tenho que pagar? 20? Não, 16, que é o que ele me pagou. Mais correção monetária, juros e despesas que ele teve de cobrar do cara. Mas, pô, professor, mas se o banco se você tiver que pagar para o banco 16 mil, mais juros, correção e despesas, vai passar dos 20. Claro, pode até passar. Mas eu teria que pagar, se não fosse assim, 20 mais correção, juros e despesas. Então, correção, juros e despesas eu teria que pagar de qualquer jeito, ok? Só que o valor principal, sem os juros, sem a correção, etc., é o valor que eu recebi do banco. E não o que estava no documento. Por quê? Porque o caráter desta transferência... Aqui eu vou pular o exemplo, que eu acabei de falar desse exemplo, tá? O caráter dessa transferência é indenizatório e não satisfatório. Então eu não tenho que pagar a dívida, eu tenho que indenizar o banco pelo prejuízo que ele teve. Ponto. Entendido? Pode falar, gente. Entenderam? Léo, se não for prejudicar, a internet caiu aqui, você pode repetir, por favor? Vou repetir então, tá? Atenção. O que eu disse é que se eu cedo um crédito para o banco, por exemplo, este crédito é de 20 mil. Desliga o microfone, por favor. Desliga aí o microfone, tá dando áudio cortado aqui. Beleza. Eu vou ceder um crédito para o banco. O crédito é de 20 mil, tá? Eu tenho aqui um cheque de Tício de 20 mil. Passei esse cheque para o banco me passou 16 mil em pagamento desse cheque. Então não adianta eu repetir, né? Não, tá aqui o Ronildo. Voltou. Por mim, pode repetir. Não, o Ronildo voltou, só. Voltou, pode. Voltou repetindo, pô. Vamos lá, de novo, tá, gente? Não me interrompe agora, não. Vou dar o exemplo de novo. Eu tenho um cheque do Tício. Tício me passou um cheque de 20 mil. Tá? Eu fui e transferi para o banco. Eu transferi para o banco o cheque de 20 mil do Ronildo. Fiz uma cessão de crédito para o banco. O banco me pagou 16 mil. Tá bom? A cessão foi pró-solvendo, ou seja, eu responsabilizei-me pela solvência do Tício no momento do pagamento da dívida. Beleza. O banco foi receber do Tício, lá no momento do vencimento do cheque, o Tício estava sem grana e tinha entrado com seu processo de insolvência. Ou seja, estava insolvente, não tinha dinheiro para pagar. Aí o banco veio contra mim e me processou para receber o valor. Quanto que eu tenho que pagar para ele? Não é os 20, porque o banco não me pagou 20, o banco me pagou 16. Esses 16 vai ser com juros, correção e acrescidos das despesas que o banco teve com a cobrança. Mas eu não vou ter que pagar um valor principal de 20, e sim de 16. Os juros vão ser sobre 16. A correção monetária vai ser sobre 16. Ok? Entendeu, Ronildo? Valeu, obrigado, ok. Ok, muito obrigado. Beleza. Terminamos o conteúdo desta nossa aula.
A próxima aula vai ser destinada, deixa eu botar aqui na tela, eu vou interromper essa apresentação agora, tá? Vocês vão ver minha carinha aí só. A próxima aula será destinada a falar da transmissão de direitos, tá? Ou das obrigações, seção de débito e seção de contratos. Tudo bem? Vocês vão ter essa aula quarta-feira que vem. Beleza? Bom, são 9 horas. A nossa aula vai até 9h50, porque a gente desconta o tempo do intervalo. E eu tenho que planejar uma aula, né? Esse planejamento, ele é relativo ao tempo de aula que eu espero dar. Às vezes é menor, às vezes é maior. Dei essa aula outro dia para a turma de Patinga e durou 2h10. Hoje durou, acho que 1h50, tá? Vou até 1h51. Alguém tem alguma dúvida que queira fazer sobre a aula de hoje? Depois eu vou abrir para perguntas gerais. Aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Sobre a aula de hoje. Léo, tá, sobre a aula de hoje agora. Primeiro que, por incrível que pareça, essa aula de hoje, né, o direito civil parece que é o cotidiano, né? É lógico, é o ramo do direito, Ronildo. É o ramo do direito que mais tem a ver com a nossa vida. Porque, olha só, você não comete crime regularmente e você não é vítima de crime regularmente. Então, o direito penal, embora você veja no noticiário, ele não bate na sua porta normalmente, ok? Direito trabalhista, nem todo mundo é empregado. Então, normalmente, direito previdenciário, nem todo mundo é beneficiário do INSS. Direito empresarial, nem todo mundo tem empresa. Ok? Então o direito civil é o direito que a gente mais pratica. A vida mesmo é isso aí. Exatamente. É o direito que eu acho mais importante. Sem dúvida. Direito processual. Você não está com um processo correndo na justiça sempre. Tem gente que tem gente que nunca vai ter. Então, direito civil é o que a gente pratica em todos os momentos da nossa vida. Você casou? Direito civil. Você teve um filho? Direito civil. Você deve pensão? Direito civil. Você separou? Direito civil. Certo? Morreu? Direito civil. Cessação da personalidade. E assim sucessivamente. É um prazer ver que você notou isso, porque isso torna a nossa disciplina, que é o direito civil, muito mais interessante para todo mundo, porque a pessoa fala assim, ó, eu vou ter que saber esse negócio, não é um troço que eu posso simplesmente abandonar. Tem muita gente que namora com o direito penal a faculdade inteira, forma, casa com o civil. Por quê que isso acontece? Porque o civil bate a porta toda hora, né? O direito criminal, você pode até advogar na área criminal, mas meio... Tem um conflito que muitos advogados não têm estômago para defender uma pessoa que cometeu um crime. Você não vai achar sua cliente inocente no direito criminal. Estupro, por exemplo, estupro. Você imagina uma advogada mulher defendendo um cara que praticou um estupro, sendo que ele é confesso. Pratiquei mesmo. Ok? É complicado. Esse conflito de interesse que vai surgir dentro da mulher... Qualquer pessoa teria um conflito de interesse com um estuprador confesso ou um homicida confesso. Porém, a mulher sofre uma violência contra o seu ser, contra o seu gênero, contra a sua ideologia, contra os seus pensamentos. Então, tem aí uma situação em que a pessoa tem uma certa reserva em relação a outros ramos do direito. Já o direito civil, velho, se você não souber quando você se formar, isso vai te limitar o campo de atuação muito. Vamos lá, continuando. Mais dúvidas? Você fez uma pergunta e eu não respondi? Vai pedir até para outras atuações, no meu entendimento. Vai, porque acaba sendo aplicado subsidiariamente. Vai impedir até para outras atuações.
Por exemplo, você vai analisar a validade do contrato de trabalho, o que você vai analisar? Qual que é o critério? Artigo 104 do Código Civil. Na CLT, não tem critério para avaliação da validade do contrato de trabalho. Você tem que usar subsidiariamente o Código Civil. Tá certo? Pessoal, mais dúvidas? Ótimo. Quem quiser mostrar a carinha aí pra gente matar a saudade, fica à vontade. Eu vou interromper a gravação.